O nome do senhor? Celso. E a senhora? Nelly. Como estava a vida de vocês antes de vocês chegarem na Universal e antes de vocês se lançarem na Fogueira Santa? Completamente destruída, pastor. Nós chegamos na Igreja Universal, nós tínhamos perdido 3 milhões de reais, estávamos falidos, eu estava doente. Peraí, a senhora perdeu 3 mil reais. 3 milhões. Quanto, gente? 3 milhões. Ele também usava cocaína, drogas. Meu filho estava indo pelo mesmo caminho também, já estava fumando a maconha dele, cheirando aí o cheirinho da loló. E eu também estava com depressão, doente, quebrados, envergonhados, completamente falidos, sem esperança nenhuma. Essa foi a situação. Ele usava drogas. Ele usava drogas, meu filho também. Tinha muitas mulheres também, pastor. O senhor traía sua esposa? Traía sempre. Sempre que eu ia para Cachoeira, levava 1, 2 mulheres no carro, eu fazia... Cansei até apartamento na Barra, botei mulher dentro de apartamento. Fazia sempre essas coisas erradas. E foi essa vida de orgia que levou o senhor a essa dívida? Foi junto à orgia, com drogas, com má administração, porque eu largava muito a empresa para fazer as minhas farras, né? Então, deixava na mão de funcionários, os funcionários iam roubando. Chegou a um ponto dentro da minha empresa, eu tinha uma empresa em Belfor Roxo, com 120 funcionários. Eu tinha 4 gerentes, né? Gerente de produção, gerente de administração. Todo gerente comprava um carro zero, todo ano estavam trocando de carro. E o meu carro eu nunca mais conseguia trocar. Eu cheguei a um ponto de... Os funcionários com carro novo, só com carro velho. Eu com carro velho, eu não conseguia. Eles conseguiam trocar de carro não, porque eles estavam administrando a empresa, né? E a dívida aumentando. A dívida só aumentando. Nessa empresa eu perdi 3 milhões de reais. 3 milhões. Vocês chegaram na igreja nessa situação. E aí? Chegamos nessa situação, a família não acreditava mais na gente. Eu tinha gente da família que falava assim, poxa, não sei para que você foi querer ter família, tá vendo? Olha só a tua família, tua casa está uma bagunça, teu filho drogado, teu marido, você não servia para ser esposa, para ser mulher, olha só a vergonha, você sempre foi maluquinha, né, e tal, para que você foi se envolver com isso, ter casa? Uma vergonha, pastor, humilhada, completamente humilhada. E aí, quando vocês chegaram? Aí chegamos, a gente nem conhecia a Igreja Universal, nós fomos convidados por uma moça que eu tinha conhecido, uma senhora, e ela me convidou, fez esse convite. E assim que nós entramos lá, a gente já começou a gostar, entrar no espírito, né, começar a assistir às reuniões, começamos a ir. Aí começamos a acreditar. No primeiro chegamos em época de Fogueira Santa, a gente não tinha nada para perder, né? Já tinha perdido tudo, não tinha nada. Então, nós só tínhamos nossa casa, que também todo dia tinha o oficial de justiça lá, gritando na porta, batendo. Ô, dona, abre aí, eu com vergonha de abrir a porta. Quer dizer, não tinha nada mais para perder. Olha só, olha o estado que eles chegaram aonde, gente? Nós perdemos, né, na empresa que eu falei em Belfor Roxo, 3 milhões de reais. Isso aí foi perdido. Na outra empresa, que é na Penha, que ela existe até hoje, eu devia 1 milhão e 200 mil reais no mercado. Então havia perdido 3 milhões e tinha mais uma dívida de... 1 milhão e 200. Aí esses 3 milhões foi perdido. Fiquei aturando o oficial de justiça, fui pagando aos poucos as dívidas, mas esse foi perdido. Isso não teve recuperação. Eu comprei uma empresa para pagar em 6 anos, eu paguei 3 anos, tive que devolver ao cara porque eu não tinha mais condição de pagar. E nessa brincadeira foi 3 milhões que eu paguei, eu comprei essa empresa por 6 milhões. Eu paguei 3 milhões e não tive capacidade de pagar mais, perdi os 3 milhões, perdi tudo. A empresa que eu sou dono hoje, que veio a prosperar lá na frente, eu devia 1 milhão e 200 mil reais. Vocês chegaram nessa situação, veio para a igreja, ouviram falar da Fogueira Santa. E aí, o que vocês fizeram? Ficaram de fora? Não, logo quando o pastor falou, a gente nem sabia que era Fogueira Santa, né? Eu disse, será que vão queimar o dinheiro? Para que serve então o dinheiro? Vão queimar, né? Eu perguntei isso para ele na reunião. A gente foi e entrou com 500 reais, pastor, era o que a gente tinha. Era o que vocês tinham, tudo de vocês naquela época. Numa situação de miséria, fizeram o primeiro voto de 500 reais. Mesmo assim foi muito difícil. Pegamos 500 reais e botamos no altar. Uma dívida de 1 milhão e 200? 1 milhão e 200. Colocaram 500 reais no altar, era tudo que vocês tinham. Era tudo que a gente tinha, 500 Aí reais. passou o tempo, parou de sacrificar e a vida mudou. Não, aí a gente começamos a se envolver com a igreja, começamos a aprender, como o senhor estava falando aqui, o senhor falou tudo para a gente, né? Era isso mesmo, a gente não acreditava, né? E de repente a gente caiu numa igreja com várias
propósito, né, com o espírito. Então, a gente estava ali dentro, era para, ou acontece ou não, vamos sair. Ou é ou não é. Ou é ou não é, vamos sair daqui. É a última porta. É a última porta, foi como o senhor falou aí. A Igreja Universal é disso, a gente começou a aprender. Aí, no primeiro ano, as portas começaram a abrir, os 6 meses, né? Já começaram a se abrir. A gente faz muita compra lá em Cachoeiras da Pemirim, né? Muito lentamente. Foi se abrindo, as portas foram se abrindo muito lento. Não foi num passo de mágica. Não, foi fraco, foi devagar. Mas teve a Fogueira Santa seguinte, nós não tínhamos dinheiro para sacrificar. E nós tínhamos uma Fiat Strada 2004, que tinham 24 prestações a pagar. Nós compramos e não tinham pago nenhuma, nós pegamos sem dar entrada, né? E um Toyota Corolla quitado. E nós saímos da igreja e falamos, R$500 foi um sacrifício, na época foi, mas não era um sacrifício tão grande. Mas melhorou a situação. E nós saímos da igreja, fomos para casa, e dentro do carro ela falou, pô, Celso, eu estou pensando em botar o carro. Eu falei, eu também. Vamos na próxima reunião, a gente vai botar o carro. Aí fomos na próxima reunião, nós sacrificamos o carro. Nós vendemos o carro. Qual era o carro? Um Toyota Corolla. Então, Eu peguei o segundo cheque, sacrifício foi um Toyota Corolla. Foi um Toyota Corolla. Eu peguei o cheque da agência e botei no envelope, o cheque nem entrou na minha conta. Eu falei, se entrar na minha conta, o banco vai levar, tá? Conta devedora. Então, eu peguei o cheque da Monte Serra Veículos, botei no envelope e entreguei o cheque no altar. Daí para frente, aí começou a dar uma deslanchada. Não foi da noite para o dia, mas em um ano, onde eu não tinha mais crédito em lugar nenhum, em Cachoeiro, as pessoas começaram a me dar crédito de novo. Claro, eu fui lá, pedi crédito de novo, e eu já tinha ido pedir, tinham me negado os créditos. Aí eu voltei de lá, começaram a abrir portas. Então, só para eu entender, o senhor fez o primeiro sacrifício com R$500. A coisa melhorou, mas começou a deslanchar, depois o senhor colocou o carro no altar. Depois que eu coloquei o carro, que R$500, pastor, mesmo a gente quebrado, não era um sacrifício. Só minha casa valia Qualquer quase pessoa R$1 milhão pode de gerar reais. R$500. Minha casa valia quase R$1 milhão. Então, gerar R$500 realmente nunca foi sacrifício. Mas não, foi difícil de pagar porque a gente não tinha dinheiro. Mas não foi um sacrifício pesado. O do carro passou a ser um sacrifício. Aí o senhor parou por aí, ficou só nesse carro? Não, daí depois tiveram outra, nós colocamos um Toyota Corolla, um Astra, uma Pajero, uma Kia, um Honda. Foram 6 carros. Nós colocamos 6 carros, não é carroça. Nós colocamos 6 carros, bons carros. 6 bons carros. Carros de 2, 3 anos de uso. Nós colocamos 6 carros. E colocamos uma casa. Esse foi o maior sacrifício. Uma casa no valor de R$250 mil. Olha aí. Para quem chegou sem nada na igreja, olha como é que os sacrifícios foram o quê, gente? Crescendo. Mas por quê? Porque ele teve coragem. Você imagina, com 6 meses de igreja, eles já tiveram coragem de colocar o quê? Um carro. Colocaram o carro no altar. Colocou o carro, a coisa começou a fluir. E eles viram que esse era o caminho, começaram a vir outros carros e foram colocando carros melhores. E até que o último maior sacrifício foi quanto? R$250 mil. Uma casa avaliada em 250 mil. Então vocês ficaram pobres depois de colocar isso tudo no altar? Não, pastor, e graças a Deus, posso falar de hoje? Né? Pode. Então, além da nossa vida também, de casado, né, hoje a gente vive uma vida feliz, trabalhamos juntos. As pessoas até perguntam aos clientes, como é que você consegue ficar 24 horas juntos com o marido? Eu falei assim, só lá na Igreja Universal, que eu aprendia. Então, a gente trabalha junto, meu filho também, que era maconheiro, a família toda reclamava, falava que ele era isso. Falavam que ele ia ser bandido. Ia ser bandido. E aí o filhão? Ele administra uma das empresas aqui no Rio, é um homem de Deus também, a família abençoada. Hoje nós temos, são 7 apartamentos, né? Tudo no valor de R$1 milhão, R$1,5 milhão. 7 apartamentos. Não tinha, só tinha dívida. Onde são esses apartamentos, seu Celso? Uma casa no Recreio, valor de R$1.200.000. Uma cobertura no Recreio, R$1,5 milhão. Peraí, fala mais devagar. Uma casa no Recreio. Uma cobertura no Recreio, mais 2 apartamentos no Recreio, em torno de 700 mil cada um. Onde eu moro hoje, em Cabo Frio, que vale R$1,5 milhão. Um em Saquarema e um na Penha. Olha aí. Isso é muito forte. E aí? E mais? E a gente continua na fé, pastor. Fogueira Santa para a gente é uma coisa muito séria. Tanto é que, às vezes, para a gente dar o testemunho, é uma luta que a gente também trabalha muito, a gente também é guerreiro. Eu era madame lá da Barra, né, vivia ela mesmo quebrada, não descia do salto. Eu aprendi a trabalhar com meu esposo. 10 anos a gente vem trabalhando juntos, ele estava falido com todos os problemas que ele teve, com mulher e tudo.
a gente se uniu. Aqui dentro que a gente aprendeu a isso, a viver juntos, a ter essa vida próspera, nos propósitos, a gente é fiel a Deus nos dízimos. Uma pergunta, vocês colocaram uma casa, tem quantos imóveis? Tenho 7 imóveis. Cerca de 1.700.000 cada um. O meu patrimônio está gerando em torno de 8, 9 milhões. Vocês colocaram alguns carros no altar, então hoje vocês estão a pé. Não, tem um Vera Cruz que está parado aí na porta, eu comprei por 145 mil. Tem como é que é o teu carro? O Citroën Cross, a gente até esquece os nomes. Até esquece o nome do carro. Tem um Aircross, tem um Brava, tem uma Courier e 2 caminhões. A empresa, A empresa está bem. Tem uma em Cachoeiro, nós abrimos uma empresa em Cachoeiro, uma serraria. A nossa da Penha está em vento em popa. Estamos abrindo uma outra, inaugurando daqui a 15 dias, uma em Araruama. funcionários, Uma faixa de 40 funcionários, mais ou menos, 37, 40 funcionários. e o casamento. Nunca mais voltou. O casamento é maravilhoso. Saúde perfeita, Perfeito. casamento Filho, casamento. e as drogas. Não existe mais isso na minha vida, não existe mais mulher na minha vida. A única mulher que tem na minha vida é a minha baixinha aqui. Só, não tem mais nada. Para completar, só aquele beijinho, não precisa falar mais nada. Só aquele beijinho bem forte para Jesus. Deus abençoe vocês.